O tema proposto ao nosso grupo é os estereótipos de beleza no mercado de trabalho. E iremos iniciar com uma entrevista realizada com Elaine, que é profissional de recursos humanos por 10 anos. Na entrevista, ela conta que já trabalhou em uma concessionária de Curitiba e que tinham exigências em relação ao perfil dos vendedores, que precisavam estar sempre em um padrão. Elaine também relatou que já vivenciou preconceito dentro de uma organização que trabalhou, na qual um funcionário tinha um jeito considerado afeminado pelos outros. A partir disso, ela mostrou a igualdade entre os funcionários, tanto na produção quanto no dia a dia. Gordofobia é a aversão à gordura e às pessoas que estão acima do peso, fazendo com que se sintam inferiores aos outros. A gordofobia pode se manifestar como preconceito, desmerecer, tratar mal e fazer com que a pessoa se sinta inferiorizada. Infelizmente, eles são vistos como pessoas preguiçosas, descuidadas, relaxadas e viciadas em comida. E essa percepção é extremamente negativa quando se trata do mercado de trabalho. Assim, quando as pessoas com excesso de peso disputam uma vaga com pessoas consideradas magras, tendem a não conquistar o objetivo apenas pela aparência. Uma pesquisa desenvolvida pelo Grupo Cato, empresa que funciona como um classificado online de currículos e vagas, em 2005, intitulada A Contratação, a Demissão e a Carreira dos Executivos Brasileiros, realizado junto a 31 mil executivos, identificou que 65% dos presidentes e diretores de empresas tinham alguma restrição na hora de contratar pessoas gordas. Indicamos a série This Is Us, uma série norte-americana que retrata sobre muitos problemas da sociedade, entre eles a gordofobia, onde mostra as dificuldades de autoaceitação, preconceito e os problemas relacionados a ele. E o filme Dumpling, que conta a história de uma jovem acima do peso que luta contra o preconceito e as inseguranças, e como forma de protesto, decide entrar em um concurso de beleza. Mercado de trabalho. Muitas pessoas não são contratadas simplesmente porque o contratante olha e fala assim, não, essa pessoa é preguiçosa. Por causa do estereótipo. Exato, o estereótipo. Se a pessoa é gorda, ela é uma pessoa preguiçosa, porque ela não vai na academia. Gente, eu posso ir na academia quantas vezes quiser. Se o meu organismo, se o meu metabolismo for daquele jeito, isso não vai mudar. Então, tem duas matérias que eu vou deixar com a Jana para ela deixar para vocês, da Super Interessante e da Galileu. E nessas duas matérias existem casos que as pessoas contam. Então, por exemplo, professoras que passaram num concurso público, sim, mas na hora do exame médico não passou. Não passou por quê? Por causa do peso. Não necessariamente ela tinha um problema de saúde, assim, sim, que atrapalhasse o exercício da profissão, mas a pessoa não tinha uniforme para ela na empresa, aí ela foi no RH, pediu para fazer o uniforme. Fizeram o uniforme para ela, um mês depois mandaram ela embora. Albinismo é um distúrbio genético que se caracteriza pela ausência total ou parcial da melanina, pigmento responsável pela coloração da pele, dos pelos e dos olhos. Devido a essa condição, problemas de visão, manchas e câncer de pele são recorrentes, e essas características os levam a ser vítimas de preconceito e tratado como contagiosos. Devido a essa problemática, a entidade elegeu no dia 13 de junho como o Dia Mundial de Conscientização do Albinismo, buscando erradicar a desinformação que leva à discriminação e exclusão desses indivíduos. Em um trecho da entrevista com a Fátima Bernardes, estima-se que 1 em cada 20 mil pessoas no mundo tem alguma forma de albinismo, e 10% dessa população está formalmente empregada. Para Joselito Pereira, diretor executivo da Associação das Pessoas com Albinismo na Bahia, falta inclusão no mercado de trabalho, abre aspas. As pessoas com albinismo, por terem deficiência visual, conseguem buscar o preenchimento de vagas através da lei de cotas, fecha aspas. Em seguida, veremos um breve relato de Andresa Cavalli e como é o mercado de trabalho em relação ao albinismo. Na primeira vez que fui procurar emprego, que uma pessoa me fitou de cima a baixo e falou que eu não tinha o perfil para a vaga, que era uma vaga de telemarketing, sendo que não tinha nada a ver. E no caso, para mim, soou de uma forma discriminatória, mas foi um caso que eu considero isolado, porque foi a única vez que aconteceu comigo. Acho que a gente não pode generalizar para todos os albinos. Outra coisa que favorece na questão do trabalho seriam
seria a questão da deficiência visual, que como a grande parte dos albinos tem esse problema de visão, entrada no mercado de trabalho através da deficiência acaba sendo um meio facilitador, porque muitas empresas hoje estão abrindo oportunidades para pessoas com deficiência visual, física, auditiva, e a gente se enquadra na deficiência visual. Nanismo. O nanismo é um transtorno que se caracteriza por uma deficiência no crescimento, que resulta numa pessoa com baixa estatura, se comparada com a média da população de mesma idade e sexo. O nanismo pode afetar mulheres e homens indistintamente que, salvo raríssimas exceções, mantêm a capacidade intelectual preservada e podem levar vida normal e de boa qualidade. A primeira lei de inclusão da pessoa com deficiência, a Lei de Cotas, surgiu em 1991 e não incluiu o nanismo como deficiência. Para o IBGE, a anomalia tampouco é considerada. Abre aspas. Até hoje não se sabe o número exato de anões que vivem no Brasil. Estima-se que seja 1 para cada 10 mil habitantes, afirma Potts. Fecha aspas. No entanto, com o Decreto-Lei número 3.298/99, o nanismo passou a figurar entre as deficiências e representou um grande avanço na inserção do anão no mercado de trabalho. Uma entrevista realizada pelo jornal Folha de São Paulo, no dia 13 de setembro de 2006, retrata os apuros de profissionais com nanismo, como a Marta Adriana, que ao entregar o currículo, a gerente não hesitou em dizer que a vaga já havia sido preenchida. E nessas recusas de empresas é que o anão sempre foi ridicularizado. Tendo que encontrar algo para sobreviver, vão para o mundo artístico, como circos e teatros. No filme O Agente da Estação, Finbar, nascido com nanismo, escolhe então uma rotina de reclusão para fugir da atenção demasiada que a sua pequena estatura provoca. Feiura, tendo como centro da problemática a estética da pessoa. Enquanto pessoas desprovidas desse padrão se encontram em uma situação de desvantagem, esse preconceito muitas vezes é causado pela incansável busca pela estética perfeita, acarretado pelas propagandas e diversas mídias que mostram um tipo de imagem ideal para a sociedade no geral. Em uma entrevista para a revista Isto É, da Redação, dia 31 de março de 2008, o escritor Gonzalo Otálora descreveu que as empresas faziam as entrevistas e o eliminava, pois não tinha o perfil no qual estavam procurando. Querendo que dissessem a verdade, que eram os óculos ou suas espinhas que não faziam uma boa imagem, apenas com a linguagem corporal, já sabia que era exatamente o que pensava. O pessoal fazia sinal de surpresa, um cumprimento com desprezo e aquele qualquer coisa te chamamos. Vitiligo. O vitiligo é uma doença caracterizada pela perda de coloração da pele. As lesões se formam pela diminuição ou ausência de melanócitos. Ainda não existem causas estabelecidas, mas fenômenos autoimunes ou traumas emocionais podem estar associados ao vitiligo. No dia 25 de junho é comemorado o Dia Mundial do Vitiligo, e hoje em dia a doença passou a ser um pouco mais conhecida após a ascensão de alguns artistas portadores dela, como a modelo Winnie Harlow, que nas redes sociais usa a fama para conscientizar a população e minimizar todo o preconceito sofrido por aqueles que são afetados pela doença, quebrando os padrões estéticos das passarelas. Em seguida, um rápido documentário sobre a modelo que é fonte de inspiração não só para pessoas com vitiligo, mas para tantas outras. People have an idea of who I am or what I should stand for solely based off of, how I look or what they've heard about me, and that's not necessarily who I am.